Shalom, shalom, people of God. Aqui está falando Alfino Paulo Mutuki, chamado no ministério de Cristo e servindo ao reino de Deus. Estamos hoje para compartilhar consigo os fatores contribuintes para que Deus não responda às suas orações. O que é que pode levar Deus a não responder às suas orações? Continue comigo que não vai se arrepender. Eu te prometo, eu te garanto, você não vai se arrepender. Este vídeo é direcionado muito mais para aqueles que estão na fase do crescimento espiritual. E para os líderes, os pastores, este vídeo vai servir como matéria para que possa ensinar aos seus seguidores. Pastor, este vídeo, eu te prometo, será como uma matéria para que possas ensinar ao seu povo. Muito estou entusiasmado acerca daquilo que vou compartilhar aqui consigo, e eu acredito que será de grande valia para a sua vida e para o seu ministério. Vamos passar a descrever, ou seja, a citar ou a parafrasear os fatores que contribuem para que Deus não responda às suas orações. Primeiro fator, propósito de Deus. Deus não vai te dar um filho por enquanto. Deus não vai te dar um filho se ele tiver um propósito com isso. Nós vemos na Bíblia um homem chamado Abraão. Pediu, tanto que pediu um filho, mas não apareceu esse filho, porque Deus queria dar um filho no momento, queria treinar a Abraão para que o filho viesse no momento apropriado. Temos outro exemplo chamado Ana. Deus fechou o ventre da Ana para que não concebesse. Ou seja, naqueles anos subsequentes, naquele período em que eles estiveram a orar por um filho, Deus não respondeu. Por quê? Porque Deus tinha um propósito relacionado com essa falta de resposta. Amado, se Deus tiver um propósito diferente com o que o irmão está pedindo a ele, Deus não vai te responder do momento esse pedido. Se Deus tiver um propósito consigo relacionado ao seu pedido, verdadeiramente Deus não irá responder as suas orações. Tudo vai depender do propósito de Deus. Tudo vai depender do propósito de Deus. Se você pedir ter o ser o mais rico do mundo, se Deus tiver um propósito contigo, efetivamente Ele não vai responder às suas orações. Por quê? Porque Deus tem um propósito relacionado a esse teu pedido. Church of God, hear me and hear me well. Deus não vai te dar aquilo que é contrário à vontade dele. Por quê? Por causa dos propósitos dele. Abraão ficou 29 anos sem filho. Ele ficou 29 anos sem a oração respondida. Por quê? Por causa do propósito de Deus. Paulo desejou ir pregar numa certa região, mas o Espírito de Deus lhe não permitiu. Deus só vai te dar aquilo que estiver dentro do propósito dele na sua vida. Deus só vai te dar aquilo que estiver dentro do propósito dele na sua vida. Vamos clarificar aqui por causa dos meninos em Cristo. Quando falamos do propósito de Deus, está muito mais relacionado àquilo que se chama vida espiritual.
Quando nós lemos a Bíblia em 1 de Coríntios 12, a partir do versículo 14, 13, 15, a Bíblia diz que nós formamos um corpo. Se o pé disser, por que não sou braço? A Bíblia diz, não será o pé do corpo. Ou seja, há coisas espirituais que Deus não vai te conceder a ti, pastor. Por quê? Porque não foste chamado a fazer essa tal coisa. Nós formamos o corpo de Cristo. Nós formamos um corpo espiritual. Corpo de Cristo. Então, é normal. Não é diabólico Deus não te dar o dom profético. Por quê? Porque você não foi chamado para um ministério profético. Existem pessoas que vão buscar a todo custo, vão buscar com todas as forças entrar no ministério profético, mas não vão poder estar lá. Por quê? Porque Deus não os chamou para que exercem o ministério profético. Pedidos relacionados à espiritualidade, podem não ser concretizados por Deus. Por quê? Porque Deus outrora não te chamara para realizar aquele ofício espiritual. Vamos mudar de faceta. Pedidos relacionados a dinheiro, filhos, casamento, construir casas, várias casas e muitas. Esse pedido, de acordo com a palavra de Deus, pode não ser respondido a priori. Pode levar anos à busca desses pedidos, mas biblicamente falando, se você não desistir, Deus vai te dar esse pedido. É uma coisa, falando das coisas materiais, é uma oração não respondida momentânea, como foi no caso de Abraão. Abraão orou durante vários anos, e durante vários anos Deus não respondeu. Por quê? Porque Deus queria lhe dar um filho no tempo dele, não no tempo da petição. Ana, Deus cerrou a madre, Deus fechou o ventre da Ana para que não desse filhos. Mas aquilo não é, Deus não queria que Ana ficasse estéril por toda a vida. Era um tempo, um período momentâneo de oração não respondida. Church of God, propósito de Deus relacionado ao seu pedido pode influenciar para que Deus não responda a sua oração. Falando na vertente espiritual, você pode nunca não chegar lá. Falando na vertente material, e isso acontece num período momentâneo de Deus não responder às suas orações. Segunda observações de Deus que faz com que Deus não responda às suas orações: falta de amizades. A Bíblia diz em Salmos 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Provérbios 18, versículo 24, a Bíblia diz, quem tem muitos amigos pode congratular-se, pode alegrar-se. Vamos voltar ao livro dos Salmos. A Bíblia diz quão bom e quão suave. O que quer dizer que se você não tem amigos, a tua vida não será suave, a tua vida não será leve. Vai parecer como que Deus não quer responder as tuas orações, mas é por você não saber fazer amizades. Essa oração não respondida é causada por você não saber conquistar amizades para o teu círculo de vida. Church of God, um parênteses para a questão de falta de amizades. Você, para conquistar meus amigos, deve ser mais aberto, meu irmão. Deve ser mais aberto. O ser mais aberto convida mais pessoas para o seu mundo. Como ser mais aberto?
se a pessoa for de demonstrar uma cara amigável, não tenha muito receio de contar uma e outra coisa do que está acontecendo na sua vida. Conte essas coisas. E isso permite com que a pessoa, esse tipo de coisa convida a pessoa para entrar no círculo da sua vida. Eu não estou a dizer que você deve contar todo tipo de segredo para qualquer um. Não estou a dizer isso. Estou a dizer de que seja mais aberto. Saiba sorrir. Saiba ser extrovertido. Saiba ser extrovertidos. Pessoas introvertidas, poucos amigos eles fazem. Pessoas introvertidas, poucos amigos eles fazem. Provérbios 18, versículo 24 diz: o que tem muitos amigos pode congratular-se, ou seja, pode alegrar-se. O que significa que quem tem muitos amigos, a vida dele é mais alegre, porque tem várias saídas para solucionar o seu problema. Tem várias pessoas que lhe podem ajudar a solucionar os seus problemas. Provérbios 18, versículo 1 diz que falta de sabedoria é se separar. Falta de sabedoria é se separar. Ou seja, se você andar a pedir a Deus para Deus te dar algo sem saber fazer amizade, você está a ser um tolo com tua vida de oração, com tua unção de jejum. Mas se você não sabe criar, se você não sabe convidar pessoas, se você não se separa das demais pessoas, quer dizer que você não está a ser sábio. Seja sábio e Deus te responderá às tuas orações em nome de Jesus Cristo. Terceira observação que faz com que Deus possa não responder às suas orações, ou seja, que faz com que você não consiga responder às suas orações, é o chamado do seu país. Church of God. Cada país tem a sua chamada. Vemos isso na Bíblia quando Deus chama o povo de Israel para a Canaã. Quando Deus chama o povo de Israel do Egito para Canaã. Este chamado nos remete a concluir que cada nação que existe na face terrestre tem uma chamada. Por quê? Porque a nação de Israel foi chamada para Canaã. A nação do Egito, nos tempos de José, foi chamada para alimentar as demais nações. No contexto em que estamos a viver na atualidade, temos por exemplo, dos Estados Unidos. Eu acredito que é uma das maiores potências mundiais, ou seja, Estados Unidos foi chamado por Deus para poder ser uma potência superior, uma nação potente em relação às outras nações. Vou falar das nações que existem na língua portuguesa. Nações que existem na língua portuguesa. Temos o Brasil, por exemplo. O Brasil tem uma unção terrível de alimentação às demais nações da língua portuguesa, seja no nível da palavra de Deus, ou seja no nível científico. O Brasil foi, no meu ponto de vista, foi chamado para alimentar as demais nações existentes na língua portuguesa. Se voltarmos à Bíblia, temos uma nação chamada Babilônia. Babilônia foi chamado nos tempos de Daniel para que fosse a nação, o reino mais superior do universo. Dado que, quando Daniel viu a visão, quando Nabucodonosor viu-se como uma árvore estrondosa, que todos os ninhos dos céus se albergavam nele. Isso significava que todas as nações da terra estavam debaixo da Babilônia. Church of God, onde é que o chamado de uma nação entra nas nossas orações respondidas? Se você pedir a Deus para que possas viajar, se você viver numa nação em que está no nível baixo
e teres um sonho de ser o maior pregador do mundo, se calhar pode não ter essa resposta, porque não porque Deus não quer, mas porque a tua nação não foi chamada para tal. Na tua chamada a tua nação não foi chamada para que possa ser a nação mais potente em relação a esse teu pedido. Se você quiser ser a pessoa mais rica do mundo, estando em Moçambique, pode não acontecer, por causa da chamada que o Moçambique está a desempenhar no momento. Deus pode não responder isso. Então, cada nação tem uma chamada. Recordo-me da África do Sul, uma das maiores nações em relação ao louvor e adoração do mundo evangélico. A África do Sul é uma das maiores e potentes nações em relação ao mundo das canções gospel. Essa é a chamada da África do Sul. Então, identifique a chamada da sua nação e busque alcançar aquilo que são os objetivos, e Deus será consigo. Sejamos sábios em nome de Jesus. Observação número 4. Ataque diabólico. Deus, se você estiver debaixo do ataque diabólico, isso pode fazer com que Deus não responda às suas orações. Por quê? Porque você não estará em condições de receber a resposta de Deus. Não estará em condições. Você vai pedir sim, mas se existe um demônio na tua vida, você não vai receber. Demônios vão paralisar tudo na sua vida. Os demônios vão paralisar tudo na tua vida. Como lá vimos em Daniel 10, que viu que o demônio paralisou a resposta que vinha a ter com Daniel. Ou seja, Deus ainda que Deus queira te responder, ainda que Deus tenha enviado uma resposta para a sua vida, mas se existe um ataque diabólico na sua vida, isso vai fazer com que a resposta não chegue até si. A resposta não chegue até si. Um ataque diabólico pode fazer com que a resposta de Deus não chegue até a sua vida. Porque os demônios estarão paralisando tudo para que você tenha a oração respondida. Precisa de uma libertação, precisa de uma intervenção de libertação para que o poder de Deus reine na sua vida. Aleluia. Vamos à quinta observação. A quinta observação desdobra-se em 3 fases. Quero falar da fé. A fé é um dos componentes que podem fazer com que Deus não responda às suas orações. Primeira vertente da fé: falta de convicção. Fé no sentido de convicção. A Bíblia diz que se tivermos fé do tamanho... usei um versículo errado. Temos Hebreus 11, versículo 1. Diz: fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que ainda não se viu. É a certeza. A fé é a convicção. Ou seja, se você não tiver convicção daquilo que Deus quer te dar, Deus não vai te dar. Esteja convicto, Deus vai responder às minhas orações. Deus está respondendo às minhas orações. Em Marcos 11, na altura do versículo 23, 24, 22, diz que se tivermos fé do tamanho de grão de mostarda, diremos a este monte: sai, lança-te no mar, e não duvidando no seu coração, se fará aquilo que você quer. Ou seja, se você não estiver convicto daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode fazer na sua vida, a oração pode não chegar. Por quê? Por causa da dúvida. Por quê? Porque da falta de convicção. Amado, seja convicto. Deus está me respondendo às minhas orações em nome de Jesus, e o milagre vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Outra vertente da fé: falta de fé no sentido das atitudes. Amado, convicção não é tudo para termos as nossas orações respondidas. Precisamos de atitudes da fé. Nós lemos em Lucas 18, a partir do versículo 1 até o versículo 7 e 8. A Bíblia diz:
A viúva não dava sossego ao juiz iníquo. A Bíblia diz que a persistência, segundo Lucas 18, a partir do versículo 1 até versículo 8, diz que a persistência faz com que o homem nos responda, faz com que Deus nos responda. Um parênteses. Amado irmão, não é somente Deus que quer ser pressionado para dar alguma coisa ao homem. O ser humano também se deixa levar por esse tipo de atitude. Lucas 8, versículo 1 até versículo 8, nos demonstra a imagem humana perante a persistência. Quer dizer que se eu for persistente perante o meu próximo, aquele próximo pode vir a me dar. Aquele próximo pode vir. Temos outra ilustração bíblica que fala que Jesus dá uma parábola. Existe um amigo que teve visita de noite, depois foi para lá, foi importunar ao amigo para dar um pouco de pão. Seja persistente ao que você quer, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Seja persistente. Isso vai desbloquear as bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Repito, Lucas 8, versículos 7 e 8, diz: nós devemos ser persistentes. Isso encaixa-se no tema que diz atitudes de fé. Atitudes de fé. Seja persistente naquilo que é o teu pedido. Persista e persista naquilo que é o teu pedido. Outra atitude que é entendida como fé é não parar de orar. Uma atitude de fé. Não pare de orar. É uma atitude de fé. Outra atitude de fé chama-se obediência. Se você obedecer à palavra de Deus, se você ajudar aos outros, isso tudo vai se definir como sendo atitudes de fé. Ainda que você não abra a boca, mas se você praticar, tiver atitudes de fé, Deus será consigo. Deus irá te responder às suas orações em nome de Jesus. Seja persistente, amado, nos momentos difíceis, não pare de buscar a Deus. Se tudo está mal, ajude os outros. Isso são atitudes de fé que vão desbloquear as bênçãos para a sua vida. Outra vertente da fé, terceira vertente da fé, falta de fé no sentido de crescimento espiritual. Amado, ainda que você seja convicto, ainda que você tenha atitude de fé, mas se você não for crescido espiritual, às vezes você não terá aquilo que você está pedindo a Deus. Lá em Gálatas 4, versículo 1 diz: se o menino, ainda que seja dono de tudo, ainda está debaixo de tutores e nada tem. Ou seja, há bênçãos, segundo Gálatas 4, versículo 1, há bênçãos que só vão chegar até nós. Há bênçãos que só vão chegar até nós quando nós crescermos espiritualmente. Eu acredito que Deus estava à espera do crescimento, do desenvolvimento espiritual de Abraão para que desse o filho que Abraão tanto prometia. Cresça, amado. Há coisas que só vão chegar na sua vida se você crescer espiritualmente. Grow up. Lute para crescer, jejue, ore, faça de tudo para crescer espiritualmente e as bênçãos de Deus vão chegar na sua vida em nome de Jesus. Você não precisará mais de tutores, porque as coisas já estarão debaixo do teu comando. Cresça, amado, e Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Outro fator que pode fazer com que Deus não responda a sua oração é tempo. Não estamos a falar do crescimento espiritual, estamos a falar do tempo mesmo. Porque vemos isso em Êxodos 23, versículo 29 e versículo 30. Deus dizendo: eu não vos darei essa terra no mesmo ano, para que a terra não se torne deserta e se torne para que a terra não se torne deserta.
Ou seja, Deus não dá tudo ao mesmo tempo. Deus, ele dá paulatinamente, segundo o que nós vemos lá no povo de Israel. Eles não tomaram a terra prometida num só ano, mas foi paulatinamente. A Church of God. Um outro exemplo é lógico, não bíblico, mas é lógico. Falamos do nosso futuro. Deus, o meu futuro tem que ser um futuro brilhante. O meu futuro tem que ser um futuro bom. Amado, é um irmão meu que me compartilhou comigo essa palavra. Ele dizia assim: Alfino, Deus não nos dá o futuro de uma só vez. Deus, ele nos dá futuro de dia em dia. Ou seja, o futuro vem em secções, em partículas. Cada dia seguinte